boa tarde. Tudo bem com vocês? Então, hoje a gente tem mais um evento da LUP em parceria com a coordenação do curso. O nosso convidado hoje é o Hugo, que é ingresso do nosso curso, se formasse em semestre e ano do Hugo. Eu li na plaquinha agora. 17.2. Então, o Hugo vai falar um pouco da trajetória acadêmica dele, a trajetória profissional, como é que a atuação dele no dia a dia da empresa, na Exxon, uma empresa de tecnologia, que foi fundada basicamente dentro da automação, né, por estudantes que estavam prestes a se formar. O Hugo vai depois comentar mais detalhes depois. E o Hugo também vai apoiando, né, a nossa graduação já há um bom tempo, participando presencialmente aqui da Expo, né, antes de a gente ter a pandemia em 2020, certo? Junto com o Alex Cani também. Né? Eles iam prestigiar os trabalhos e conhecer os trabalhos, e o pessoal conversava com eles, conhecia, era bem legal assim. E também a Exxon, ela durante alguns semestres também recebeu os calouros e calouros de produção de engenharia para fazer uma visita lá na empresa. Está tentando agora retomar, né? Agora estão se acalmando, tentando retomar essas visitas da Exxon e também a participação, né, da Exxon na Expo. Então eu passo a palavra aí para o Hugo. Obrigado pela presença aí. Obrigado pela produção. Beleza. Então é isso aí. Obrigado pela produção, Arthur. Obrigado pela oportunidade. Bem bacana esse contato com a graduação e com a universidade. Como o Arthur comentou, começando por aí, na Hexagon a gente tem grande parte dos colaboradores hoje, principalmente relacionados com a equipe de projeto de desenvolvimento, que são ingressos da automação. Desde o C-Level ali, então o nosso CEO, o CTO, que é o chefe de tecnologia, arquiteto de software, engenheiro de controle, gerente de produto, galera de desenvolvimento de software, estagiários, cara, a gente dá automação de pelo menos 15, eu acho, contabilizado melhor. Mas tem bastante gente da automação e com atuações em áreas bem distintas. Inclusive, a gente tem uma pessoa da automação que é gerente de uma área de negócio completamente comercial. Então, bem legal, assim, bem diversa a nossa atuação. Para a apresentação aqui hoje, eu trouxe, conversando com o André, me convidou, trouxe alguns pontos assim, mais da minha trajetória, falando da graduação, estágio, profissional. O objetivo hoje é bater um papo com vocês, né? Então, para que vocês ouçam um pouco aí da trajetória e possivelmente, espero que ajude em algo para vocês, em alguma decisão. Então, fiquem à vontade para conversar, para bater um papo, tirar alguma dúvida, saber alguma coisa mais da apresentação. Não quero só ficar falando aqui e entrar em algum aspecto que não seja muito interessante. Luz? Então tá, começando aqui, vou falar só um pouquinho sobre a graduação, porque tem umas fotos interessantes aí. Falar um pouquinho de como que foi a minha trajetória até... Bom deixar. Mas enfim, sim, como é que foi minha trajetória na graduação? Eu sou nascido em Goiânia, cresci em Brasília, sempre vivi lá. Me interessei pela área da automação durante a minha adolescência, vi um pouquinho sobre o curso e alguma reportagem. Achei, cara, super legal a ideia de fazer as coisas se mexerem sozinho. Eu me interessei bem pela área de automação residencial na época. Enfim, daí mudei para Floripa quando eu passei, fiz o curso para cá, vestibular para cá, para o MBA, mas eu preferi vir para Floripa, tem uma forma excelente o curso aqui, né? Então, foi isso. Tive uma mudança drástica na rotina, assim, acho como muitos de vocês. Tem que sair da escola e ir para a universidade, morava com meus pais em Brasília, e com 17 vim para cá. Morando sozinho, daí tendo contato com a galera, os veteranos e todo mundo, enlouquecedor a quantidade de informações e eventos que rolavam aqui, desde o vida, como o tudo que acontecia diferente. E um ponto interessante, eu acho, da minha
graduação, gosto de comentar. Levei um susto na minha primeira prova de cálculo 1. Minha nota foi 2,5. Não vou esquecer, o professor deu 2 pontos extras. Eu estava acostumado na escola, estudava nada, né? E sempre tirava 9, 10, sei lá. Para mim sempre foi muito fácil. Todo mundo aqui é bem parecido essa história. Sempre muito fácil a escola. E aí quando eu cheguei aqui, não vai ser a mesma coisa. Eu vou ter que me dedicar bem mais, vai ser diferente. E no começo também não tinha me dedicado tanto para as matérias. Foi tanta coisa de informação que eu decidi, acabei não dando tanta atenção e percebi que não funcionaria bem assim. Enfim, daqui a pouco bacana de comentar sobre prioridades. Acho que é um assunto bem relevante assim, durante a graduação. A graduação é da vida profissional também, mas para mim pessoalmente foi mais significativo. Que você sempre tem que fazer escolhas, né? Eu tinha o tempo na aula, eu tinha o tempo para estudar, eu tinha meu interesse nos estágios, que eu vou comentar mais para frente, tinha a parte da vida social, com as festas e tudo mais, tempo com a minha família também, e são várias várias partes que demandam tempo, né? Você vai ter que decidir em quais delas você vai dedicar tempo. E em algum momento elas vão ser conflitantes, alguma coisa você tem que definir e fazer no lugar da outra. O primeiro ponto antes disso, que eu acho legal comentar, assim, que elas vão ser conflitantes sim, mas você também tem a capacidade, o potencial, hoje eu vejo muito mais isso do que eu via durante a graduação, de otimizar o uso do tempo. Acho que a primeira parte que você consegue fazer para resolver esses casos que você tem muitas áreas para usar o seu tempo, mas você não tem tanto tempo disponível, é ser o mais eficiente possível. Hoje eu estou bem mais cuidado com isso, na graduação nem sempre. Então, realmente otimizar o tempo ali em cada um do seu trabalho, porque faz toda a diferença hoje, porque eu trabalho em torno de pelo menos ali 50, 65 horas por semana, treino, bastante coisa, e eu consigo lidar com isso. Mas na época da graduação, nem sempre eu consegui puxar isso bem, não consegui ser tão eficiente no meu tempo. E durante as matérias aconteceram vários momentos, né? Quando eu entrei aqui, tinha meus veteranos, que é o cara que tinha entrado no ano antes de mim, que falava, pô, essa matéria aí não serve pra nada, né? Você não vai usar pra nada, aí nem gasta seu tempo. E eu descobri durante a minha trajetória que não foi bem assim. Muitas das matérias que eles falavam que não servia para nada, para mim foi bem útil. Algumas que poderiam ser úteis eu não usei tanto, basicamente porque você não sabe o que vai fazer quando você formar. E a área que a automação pode atuar pode exigir conhecimentos e habilidades muito distintas. Você não tem como prever o que você vai precisar. E pode fazer com que você perca oportunidades caso você não tenha construído um conhecimento que estava ali disponível, que tinha alguém pronto para te passar essa informação. Enfim, é isso aí. Então, para mim ter isso, eu cheguei a reprovar 2 ou 3 matérias no início da universidade, com a falta de me dedicar de maneira suficiente. Depois eu decidi me dedicar mais, funcionando bem. Eu também interessante, durante a minha graduação eu fiz o intercâmbio sanduíche, foi com Ciência Sem Fronteiras, fui para a Holanda, fiquei um ano lá na Universidade de Twente, estudei mais a parte de software, que eu tinha interesse. Algo bem interessante das diferenças daqui para lá. Eu tinha expectativa de que lá seria muito massa assim, a parte acadêmica, que eu teria laboratórios de altíssimo nível, que eu conseguiria ver a parte de robótica, sei lá, funcionando de uma maneira além do que a gente tinha aqui. Isso foi completamente diferente da minha expectativa que eu tive lá. Não tive nenhum laboratório diferente, nada demais. Foram as aulas muito parecidas que a gente tinha aqui. A maior diferença é que eles me passavam menos aulas e davam muita coisa para você fazer em casa. Então era, cara, o tópico é esse, se vira, estuda, daqui uma semana a gente vem aqui para você tirar dúvida. E era isso. Enquanto que a gente tem muito mais tempo na aula, o professor explicando que enquanto lá ele fala, espero que você faça isso por conta própria.
E acabou que para mim, academicamente, eu não aprendi muito assim, durante o meu intercâmbio. Eu aprendi um pouco das matérias, mas não foi nada essencial, excepcional para o meu uso hoje, né? Para o trabalho hoje. Mas algo que foi excelente para mim foi a cultura com outras culturas de outras áreas. Eu convivi com muitas pessoas do mundo inteiro ali, asiáticos, europeus, americanos, de áreas diferentes, pessoal mais da humanas ou de outras áreas da engenharia, que me fizeram aprender a me comunicar com essas áreas diferentes, que hoje é diretamente relacionado com o que eu faço como gerente de produto na área. Eu preciso falar com pessoas todos os dias do dia inteiro. Vamos rapidinho aqui sobre estágios. Algo que eu criei expectativa para mim mesmo, desde sempre, é que, beleza, eu entrei na universidade, na escola sempre fui muito boas matérias, na universidade eu não tive tanta facilidade, tive que estudar mais para estar na média, um pouco acima da média da formação, não era fácil, mas a minha expectativa é que profissionalmente eu conseguiria me destacar muito. Então eu me dediquei muito nos estágios que eu consegui. O primeiro que eu entrei foi na GE, que na época chamava Reason. Reason é uma empresa fundada aqui em Florianópolis, por uma ingresso de automação também. Foram comprados pela Alstom enquanto eu estava lá, e a Alstom foi comprada pela GE, tudo em questão de 6 meses. Como que eu entrei lá, que eu acho interessante, eu tive uma indicação de uma galera que eu conhecia socialmente aí das festas. E daí a gente marcou uma entrevista, eu não lembro exatamente dos detalhes, o processo seletivo foi bem, pulando as etapas, falei direto com o pessoal lá. Meu início no estágio foi muito diferente da minha expectativa. Eu tinha a ideia de que eu conseguiria direto começar a render, colaborar com o resultado da empresa, ter uma boa feedback, e eles me deixaram de cara 2 semanas lendo o site e preenchendo o formulário. Que, e aí, cadê? Quero vender, quero fazer meu trabalho, quero, sei lá, mostrar alguma coisa. Mas, pelo tempo deles, mesmo assim, em geral, é muito comum várias empresas colocam o estagiário, isso eu quero comentar mais pra frente, em um trabalho que é diferente do fluxo principal da empresa. Então, a empresa está trabalhando em tais produtos, em tais áreas, e aí eu tenho alguns interesses, algumas coisas auxiliares que podem me ajudar aqui. Por exemplo, na ICE, a gente faz isso hoje com alguns cenários de simulação que a gente precisa construir, ou trabalhar com uma área de... Enfim, eu trabalhei com uma parte de sensoriamento de tratores ali, com sensor inicial, que era um projeto um pouco separado do fluxo principal que a gente está fazendo. Então, em geral, você coloca um estagiário ali, que é um risco alto de não ter muito resultado, mas o estagiário é um investimento mais baixo também. E foi o que aconteceu comigo. Então, me colocaram ali para uma área nova e deixaram algumas semanas sem nem dar muita atenção, porque ele tinha o gerente de outras prioridades. Isso foi bem frustrante para mim no início, essa falta de comunicação e informação. E, eventualmente, quando eu recebi as informações do que fazer, isso é algo que me motiva a minha vaga hoje, pediram para fazer um equipamento que ia testar esse equipamento aqui da GE. Esse é um relógio sincronizado por GPS, com a precisão de alguns nanosegundos. Eles instalam esses relógios em subestações de energia elétrica e eu faria o equipamento para testar isso. O gerente de software, na época, me passou as especificações, como é que a gente poderia fazer esse equipamento. Eu fiquei, 4 meses para desenvolver, e aí a gente completou, e em seguida fui para a fábrica para instalar o equipamento para o teste dos relógios que seriam produzidos. E quando eu cheguei na fábrica, na primeira meia hora, o gerente da fábrica, que também é questão de automação, o Antônio, o cara falou, isso não serve para nada, por que você fez isso? Eu fiquei completamente sem entender. Eu descobri que o gerente de software que me passou o projeto, não tinha avisado para ele que faria o projeto, que era quem ia usar mesmo. E meu projeto foi útil. Então foi uma experiência bem interessante, bastante aprendizado. E que eu aprendi disso, que para o semestre seguinte eu conversava direto com os usuários finais, direto com esse cara, nem falava mais muito com o meu chefe direto ali, que ele não tinha tanto tempo, e enfim, não tinha conseguido passar muito bem a expectativa. E eu desenvolvi junto com o pessoal da fábrica, a Giga, e desde
até o ano passado, me falaram, continua rodando a gigantesca que eu desenvolvi em 2013, acho, 2013 foi isso. Está funcionando. A Hexagon é outro ponto bacana, né, porque eu entrei também. Eles não tinham uma organização muito boa das entrevistas e processos seletivos. Eu tentei, tinha um amigo meu que trabalhava na Hexagon que estava me convidando, cara, preciso de alguém para trabalhar na área de hardware, um estagiário. Mas o gerente de hardware na época não tinha tempo de fazer processo seletivo. Ele não olhava os candidatos que estavam se candidatando. Eu mandei e-mail para ele umas 3 vezes, o cara respondeu. Aí meu amigo, cara, quer saber? Vem aqui direto, bate na porta e fala com ele. E foi isso que eu fiz. Eu fui lá direto, chamei o gerente, o meu amigo falou, esse aqui é o Hugo, a gente tinha falado, tá me mandou e-mail. Beleza, vamos conversar. Eu já fiz uma dica, então tá, vou tratar, vai ser que vem. É mais ou menos isso no processo seletivo, que às vezes demora 6 etapas, não sei o que, um tempão, mas, cara, o que aconteceu ali foi algo bem mais rápido e parece que deu certo. Na empresa até hoje, isso até é um ponto curioso, só fiz um parênteses aqui. Esses processos seletivos são sempre desafiantes, assim, para a própria empresa que está executando o processo seletivo. Porque ele é caro de fazer, você tem que criar uma ferramenta para trás candidatos, todo o material de currículos, tem que criar várias etapas para ir filtrando e eventualmente selecionar uma pessoa. Existe um nível de incerteza altíssimo de que as etapas estão realmente selecionando quem você queria. Pode ter uns casos que são bons em fazer entrevista e depois não vai ver. Tem outro que vai bem no teste de lógica, mas, enfim, tem o que você realmente precisa de um candidato, é difícil você sentir confiança durante o processo seletivo. Então é algo desafiante. Se vocês vão tentar processo seletivo mais para frente na vida, se ser selecionado ou não indica que você não seria apto para a vaga. O processo seletivo muitas vezes não seleciona a pessoa ótima dentro das pessoas que se candidataram. É bem desafiante fazer um bom processo seletivo. Beleza? Então, só comentando do meu início na Hexagon, também não foi mil maravilhas, foi interessante. Meu primeiro dia me entregaram um computador fechado, estava com o nome do ex-estagiário, formataria na nossa estação de trabalho. Foi assim que eu comecei. Formatei lá, comecei. E enfim, depois que comecei a trabalhar com a galera e lá eu consegui me integrar muito bem com o resultado da empresa, crescendo, de forma mais para frente. Certo? Comentários aí, se você perguntar alguma coisa, fique à vontade. Não, também. Beleza. Daí, comentando sobre a minha trajetória na Hexagon, então eu entrei lá como estagiário, continuo até hoje, como vim aqui. Quando eu entrei foi nessa equipe de hardware, eu trabalhava com eletrônica, foi bem interessante. O que eu fazia era criar o processo de testes das PCBAs, das placas que a gente fabrica para os nossos computadores de bordo. Então, basicamente, tinha que verificar se tinha um ponto que eu colocar, tinha alguns componentes que tinham um processo específico para testar se ele foi bem soldado, e eu criava esse processo, deveria validar que o hardware está ok. Então, um documentinho, é isso aí. E aí, dentro disso, foi mais ou menos de 2 meses que eu fiz isso, 1 mês e meio. Em seguida, eu tive que verificar uma placa que a gente não conseguia fazer a comunicação com o giroscópio. Ninguém sabia por quê. E eventualmente, quando eu fui mexer na placa, eu descobri que no projeto eletrônico alguém tinha se confundido em um indutor aqui que era para ser nano e colocar no micro. Erraram ali, beleza, e aí o circuito não funcionava e a comunicação com o giroscópio não funcionava. Eu descobri isso, consegui soldar um componente novo, comecei a aprender sobre o protocolo de comunicação do processador com o sensor, era I2C, e não me lembro outra possibilidade que tinha de comunicação, e consegui fazer o giroscópio funcionar. E nessa hora, você está mexendo com a parte de programação já, então vai trabalhar com os caras de controle. Eu comecei a trabalhar em outra equipe, que era o pessoal de controle, e aí eu comecei a fazer o WebFC em seguida, e basicamente a gente comparou a performance de diferentes sensores ali. Então, o giroscópio e o acelerómetro juntos, que a gente chama de IMU, Inertial Measurement Unit,
que a gente usa isso hoje lá para identificar a inclinação do trator, que é importante para a gente conseguir dirigir o trator sozinho, que é um dos nossos produtos principais, que é o produto automático. Então, o meu projeto foi em cima disso, daí eu trabalhei já bem mais, um pouco mais com a área de controle, mas muito mais instrumentação mesmo. Pesquisei a parte de métodos de calibração. Eu cheguei ali a tomar algumas sugestões para a empresa, foi um resultado bem legal, todo mundo bem satisfeito. E com esse projeto eu recebi uma proposta e comecei a trabalhar na Exxon. Quando eu fui contratado lá, eu entrei para a área de controle, então eu comecei a trabalhar como analista de controle, que é a galera que trabalha principalmente com piloto automático. Na prática, os trabalhos desenvolvendo o controlador especificamente não são majoritariamente dentro do time. Eles se envolvem muito com o projeto, com o software, com a arquitetura, com a instrumentação e controle. Só que o controle é essencial para gerar os requisitos para as demais. Então, se o cara não entende do controle que está sendo feito, ele não vai conseguir participar bem da parte de instrumentação, ele não vai conseguir fazer o desenvolvimento de software adequado, considerando as restrições do impacto do sistema de controle. Então, isso que fazia, né? Porque a gente era 3 pessoas, os 2, o controle e eu. Beleza? E meu primeiro projeto com a empresa foi legal. A gente desenvolveu o único veículo da Exxon que não precisa de nenhuma intervenção manual para a operação. Ele trabalha completamente sozinho. Essa é uma máquina de plantio florestal que a gente fez envolvido com a Komatsu. Eles têm 3 cabeças de plantio. As 3 cabeças têm controle automático entre elas para poder seguir a linha exata. Eu fiz o drive instalado aqui, faz o controle do pistão hidráulico para posicionar a cabeça do plantio. E ela se comunica com o display aqui dentro, que faz o controle de posição da máquina, que ela anda de 3 em 3 metros, configurável. E também faz a curva, ela segue exatamente a trajetória. Então, o que eu fiz no primeiro projeto foi o controle dessa cabeça. E história boa, que me deixou bem agoniado, né? Porque eu desenvolvi, eu não fazia ideia de como é que era a máquina. Falaram, cara, faz o controle aí das cabeças de plantio. As cabeças de plantio é um negocinho de 5 kg ou 1 tonelada. Será que eu tenho que avisar quando eu vou mexer? Não corre risco de eu matar alguém, pagar, fazer alguma coisa errada? Não sei, faz aí. Foi um aviso ali, e aí o cara apertou aqui e mexe. Eu fiquei bem agoniado em desenvolver dessa maneira. Na época a Exxon não tinha equipe de produto. Eles tinham equipe de desenvolvimento e o comercial. O comercial falava, quero isso, produto, desenvolvimento, faz. Só que era um gap muito grande entre os objetivos e a equipe de desenvolvimento. E trabalhar sem feedback, sem saber o que estava fazendo, foi muito difícil para mim. E aí, com isso, com o tempo, a gente não tinha tanta tarefa de controle, eu comecei a participar um pouco mais do desenvolvimento de software por alguns meses, que foi bem desafiante. A parte de testes militares, ali, que trabalhou com outra área, que era completamente novo para mim. E, ao mesmo tempo, eu falei com o pessoal da diretoria da Exxon que eu estava muito agoniado com aquela situação de não saber o que eu estava fazendo. Eu queria saber o que eu estava fazendo e queria colaborar com isso, que eu percebi que era uma falha, uma potencial de melhoria muito grande dentro da empresa, aproximar esses 2 mundos, né? Aproximar o objetivo ali, o comercial do desenvolvimento. E se eu entrasse nesse potencial de melhoria, eu esperava que seria muito bom para a empresa, se for bom para a empresa também vou ser valorizado. Então foi essa a minha visão. Deu certo, eu acho? Então eu comecei a trabalhar como analista de suporte. Eu lembro a frase da Andrea até hoje, quando eu criei essa vaga aqui, eu mesmo fiz o descritivo da vaga. Cara, você tem na cabeça que ninguém gosta disso? Porra, ninguém gosta de suporte. Suporte é chato pra caramba, o cliente é chato, fala com o cliente. Daí, minha visão foi, também não acho que é legal, mas tá precisando, vamos fazer. E aí eu criei o time, então, de suporte, foi bem bacana. Daí eu criei principalmente a parte de processo mesmo, assim, modelagem de processo, qual que é o processo de comunicação entre os times do comercial, ali com a equipe de desenvolvimento, dessas interfaces.
na entrega das soluções, o que era necessário, o que a gente poderia fazer para diminuir esse retrabalho por falta de comunicação, saber o desenvolvedor ter mais confiança no que ele está fazendo. Então, trabalhei bastante nisso em processos. Consegui crescer o time, contratei mais 2 pessoas, 2 estagiários para trabalhar comigo. No primeiro ano já consegui convencer de que valeria a pena. Esse time continua existindo, com 3 pessoas para lá. Tem 2 automações trabalhando hoje. E isso aí. Então criamos um método de triagem e priorização de bugs também, um método para avaliar qual que é o impacto do bug dentro do campo. Eu criei bastante coisa legal. E é difícil mesmo, cara, conversar com alguns clientes. Muito chato de conversar, mas faz parte. E aí, em seguida disso, eu consegui sentir que essa parte essa potencial de melhoria entre o produto desenvolvido e ele funcionando já estava melhor, mas tinha potencial de melhoria também entre iniciativas, então o que a gente quer fazer e o que o pessoal do desenvolvimento realmente vai fazer. Eu descobri essa área de produto, que é basicamente investigar ali, entender o que é a expectativa de todo mundo que está relacionado com o projeto e trabalhar com que exista uma visão única e que todo mundo mova na mesma direção. Que é uma área muito comunicação, bem desafiante de como funciona, como ter resultado. É difícil, o resultado não é muito palpável, até para mim até hoje é bem desafiante. Quando eu trabalhava com o desenvolvimento de software, com o controle, passava 2 meses e eu via o meu produto, o que eu fiz. Agora, como a área de produtos, passo 2 meses e não fiz nada, só fiz 72 reuniões, só que eu fiz. Então é bem desafiante. E desde que eu entrei na automação, acho que eu não sou um cara muito social, eu acho que eu não gosto muito de ficar o tempo inteiro comunicando, ter que conversar com pessoas que são difíceis. E aí, como desenvolvedor, eu baixava a cabeça, vou lá 10 minutos por dia fazer stand-up, trabalho 7 horas e meia, fechou. E agora com o produto, hoje já fiz 2 reuniões com o André, mais 1h30, depois tem mais umas 3 da tarde, o dia inteiro falando. E é algo que eu descobri que, tem potencial grande, tem muitas empresas que precisam, e é um desafio que eu espero que vai continuar acontecendo no mundo, com diversas mudanças, avanços que a gente está tendo, com avanços das linguagens de programação ser mais alto nível, já funcionando, que diminui o uso de programadores, mas o cara que vai entender a demanda e criar o produto que vai resolver ela, vai continuar sendo necessário. Então, é uma demanda bem visível, assim, bem clara, no mercado de trabalho nos próximos anos. Foi isso, só um comentário rápido do primeiro produto que eu trabalhei, que eu considero que fiz um bom trabalho, que ficou muito bem feito. Ele gerou 0 resultado para a empresa nos primeiros 2 anos, por questões de negociação com as usinas que iam usar. Eles são muito lentos, a dinâmica deles, estavam negociando que iriam um produto antes, não sei o quê. Vamos usar esse ano, os 2 anos que a gente desenvolveu, vai ser o primeiro uso, são com 3 usinas do Grupo São Martinho. Vamos começar a usar esse ano, então vai valer alguma coisa do meu trabalho 2 anos atrás. E aí faz 2 anos que eu migrei para a área de gerente de produto. Então, fui dono de produto ali, fui o master de uma equipe, e aí peguei a parte de gerente de produto. Hoje eu também lidero a equipe de QA, suporte, design, desenvolvimento cloud, lá na empresa. Por várias razões aí. Basicamente, o meu foco hoje é trabalhar gerenciando o roadmap, a decisão do que a gente vai desenvolver, então negociando com todo mundo, e gerenciando o nosso portfólio, todos os funcionários. E é isso, deixando o último minutinho aqui só para dar uma ideia legal assim, do que a gente faz, o que relação com as matérias da automação. No nosso portfólio, a gente tem a visão que a gente vê para os clientes todos sobre o ciclo nas operações agrícolas. Eles chamam de ciclo PDCA, que é planejamento, executa, verifica e act. E aí a gente tem produtos em várias dessas áreas, para automação de máquinas, verificar, funcionar, e nossos produtos são espalhados aí. E eu acho bem interessante que, no final das contas, assim, isso envolvido uma série de soluções, é muito relacionado com o que a gente estuda
você consegue comparar com a maneira que funciona o controlador, como funciona ali o feedback para o processo qualquer. A gente sempre vai tentar seguir um plano, seguir uma referência, a gente vai atuar para tentar executar o que foi planejado. Alguma coisa vai ser feita, a gente vai verificar o que foi feito com sensores. Aí a gente vai entender por que tem essa diferença, vai calcular aqui de novo qual que é a minha nova referência e vai atuar novamente. Então, no final das contas, tem vários controladores ali do nível mais baixo, desde o nosso driver ali que mexe na cabeça do plantio, ao controle de por que eu tenho que comprar essa fazenda, qual variedade de grão que eu vou plantar ali, quando eu vou colher, o que eu vou fazer para otimizar o lucro da minha operação. Então, são em níveis distintos, com processos separados, mas volta bastante nessa mesma linha. É isso. E daí hoje o nosso portfólio lá na Excel tem um conjunto enorme de produtos. Um dia eu vou cortar algum, bastante trabalho para isso. Bacana, a gente pode começar pela dentro depois. E o último slide que eu trouxe só para comentar, eu estava falando sobre o que eu queria trazer para essa conversa. Sobre algumas, o que eu considero que tem diferença na minha carreira, assim. Eu gosto da posição que eu estou, poderia ter subido mais, mas não sei até então, na minha visão. Mas são 3 pontos que eu acho que ajudaram bastante na minha carreira até hoje. Eu acho que, em primeiro lugar, a proatividade, isso é muito comum no mercado, muitas pessoas que a gente contrata hoje, que quando a pessoa encontra um bloqueio, ou tem um bloqueio, é comum, é cômodo você ficar no bloqueio, por alguma razão, mas é porque está dependendo daquele gerente comercial lá que sabe o que é. Por isso que eu não sei o que eu vou fazer. Mas você consegue procurar alternativas, você consegue sempre encontrar maneiras de melhorar, independente do bloqueio. Para alguns você pode avaliar que vai valer a pena, mas vale a pena você ver se tem alguma maneira de passar o bloqueio. Tem uma frase que meu pai sempre falou, que eu uso até hoje, faça parte da solução e não do problema. Você vai ter problemas em qualquer lugar que você for trabalhar, pode ser na maior multinacional do mundo, top 1 lá de Best Places to Work, ou uma empresa, uma startup de 3 pessoas, vocês vão ter problemas. Fato. E aí, cabe a vocês em aumentar o problema, reclamar do problema, ou discutir maneiras de solucioná-los. Isso faz toda a diferença. O segundo ponto é esforço mesmo. Então, esforço em tentar otimizar o tempo dedicado e dedicar bastante tempo. Hoje eu faço isso bastante, porque está alinhado com os meus objetivos. Cada um tem a sua trajetória. E eu tenho minha expectativa de continuar crescendo ali para entregar o que eu quero entregar, preciso dedicar bastante tempo. Então, só uma decisão minha. E outro ponto bem bacana, que eu acho legal de comentar também, é trabalho em equipe. E eu julgo que eu comecei a trabalhar, saí da universidade, fiquei um tempo sem saber trabalhar em equipe. Pegar um trabalho e decidir, eu faço o capítulo 1 e 2, assim faz o 3 e 4, outro faz o 5 e 6, não é trabalho em equipe. Trabalho em equipe envolve muito mais do que isso, envolve ter uma visão conjunta do que vai ser feito, envolve definições a partir das habilidades de cada um, que vocês vão trabalhar, os processos para definir a interface entre o trabalho de cada um dos integrantes da equipe, para chegar no final, no todo. O trabalho em equipe é um desafio enorme. Toda empresa do mundo tem desafios em como fazer o trabalho em equipe funcionar bem e vale a pena vocês começarem a se dedicar para aprender a trabalhar em equipe o quanto antes, porque ninguém trabalha sozinho. Então, sugestão, aprender a trabalhar em equipe vale a pena. E o último ponto que eu trouxe para comentar, eu passei uma época assim, com esse esforço dedicado bem alto, quando eu fiz um projeto com a Excel na Austrália, estava trabalhando 80 horas por semana, pelo menos, que eu comecei a dar uma enlouquecida, teve relacionamento, às vezes minha mãe estava doente, comecei a ficar bem perdido, assim, perder a noção por algumas coisas, e eu descobri uma maneira de resgatar a minha saúde mental, que é com o esporte. Enquanto eu pratico esporte, eu pratico triatlo, treino 15 horas por semana pelo menos,
Enquanto eu estou praticando, é o momento que a minha cabeça, eu não consigo pensar mais no trabalho, em qualquer outro problema, eu foco exatamente no que eu estou fazendo, porque eu estou bem tenso. E quando eu termino, parece que as coisas que eu tinha elevado às vezes a importância eu consigo ordenar de novo e entender a escala das coisas que eu estou lidando. Me faz um bem enorme. E hoje eu todo dia dedico meu tempo para o esporte. Se tiver alguma coisa pegando fogo na empresa, pega fogo mais uma hora, depois eu volto e é justo. A minha estratégia para ficar bem. E era isso, galera. Espero que contribua em alguma visão legal. Na parte da graduação, eu queria saber se participou de alguma organização do curso, como a ATAC, a ECA, ou outro. Cara, eu não participei. Eu passei muito por dentro ali da organização da linguição desde o início, ajudar os caras com tudo. Com a Atlética, ela foi fundada enquanto eu estava na UFSC. Foi o cara da Novo Posto, que começou com isso de Escobar. Mas eu não participei de nenhum dos grupos. Estou sempre lá junto, mas não oficialmente. Você citou, em termos de rotina, como que, assim, você pode descrever um pouco melhor, assim, dentro da rotina de vocês, essa profissão assim, ó, uma profissão mais recente, né, e se vem falando, ela sempre existiu, mas acho que com o nome assim, acho que é mais recente. Em termos de rotina, tipo, você está sempre fazendo alguma coisa nova ou é muito envolve, assim, otimização do que já tem na empresa também? Antes de eu responder, eu acho que o Fábio não está captando aqui as perguntas. Antes de eu responder, deixa eu só meio que sintetizar o que tu vai responder para depois ficar registrado. Eu não entendi bem. Tipo assim, a pessoa faz uma pergunta. Ah, tá, aí entendi. Depois Isso vai ficar captando a voz dele. Tá. Isso, aí tu meio que dá uma sintetizada do que tu vai falar para a pessoa que vai perguntar. Então, falando um pouco sobre como é a rotina como gerente de produto. Né? Depende muito do que a gente está trabalhando, que a gente define iniciativas dentro do roadmap que podem ser iniciativas de melhorar o que a gente já tem ou iniciativas de algo completamente novo. Isso depende da visão estratégica da empresa, do momento que a gente está. Então, tem alguns projetos que são mais trabalhar com sistema legado, que geralmente ninguém gosta, e tem outros que são tudo novidade. Hoje a gente está num momento que está bem balanceado, eu diria assim. Pedaço de novidades, pedaço de coisas novas. E o trabalho como gerente de produto na rotina, eu diria que é quase metade do meu tempo na parte de Product Discovery, que é com pesquisas ali, conversas, entrevistas com os stakeholders, com todo mundo que está interessado no projeto, para criar a visão da iniciativa e até decidir se eu vou levar para priorização ou se ela já foi priorizada, criar melhores especificações que a gente vai passar e discutir com a equipe de desenvolvimento. E a outra metade do meu esforço é monitorando e colaborando durante o desenvolvimento. Então, você criar a visão ali do que vai ser feito é um pedaço do trabalho. Depois tem um pedaço tão grande quanto, ou ainda maior, que é você acompanhando passo a passo o desenvolvimento até você ter o cliente final utilizando, garantindo que ele está satisfeito com o que foi feito, se precisa de uma nova, mais ajustes, se eu preciso criar um projeto novo para melhorar alguma coisa que foi feito no projeto anterior, bem com essa visão bem mais alto nível, assim, geral, do que o desenvolvedor, o cara de teste, o design. Geralmente eles trabalham com a parte do que o gerente de produto faz. O gerente de produto tem que estar olhando tudo. Pô, parabéns pela apresentação, cara, muito massa. Tu é um cara que claramente tem um limiar de percepção de esforço aí bem alto, né? Tu faz teatro, tá acostumado a ter esforço bem alto por, enfim, um longo período de tempo. Mas no dia a dia da graduação e nas várias situações que tu contou aí, tu passou por dificuldades em termos de se frustrar, né? Pô, chegar no estágio, não é a expectativa que esperava, ter que estudar muito mais do que estava acostumado. Como é que foi para ti construir essa capacidade de sustentar esforço, né? Porque no final do dia, poxa, aprender controle não é trivial, tem que colocar esforço, né? Se aprender cálculo não é trivial, tem que colocar esforço. Como é que foi para ti construir esse mecanismo? Excelente pergunta. Vou pensar um pouco.
contextualizar então uma pergunta sobre como que eu construí a minha rotina hoje, a minha capacidade de me dedicar bastante para algo, de trabalhar com isso. Eu diria que muito para mim foi com o amadurecimento e com entender que para eu atingir os meus objetivos eu precisava dedicar isso. Então, eu decidi que se eu quero chegar aqui, eu tenho que dedicar esse tanto. Então, ou eu ajusto a minha expectativa de que eu não vou chegar aqui, que eu prefiro ficar aqui e eu posso trabalhar menos. Então, quando eu entendi isso, eu falei, tá, se eu quero ali, eu vou precisar desse esforço, então vou lá e faço. Se eu dedico menos, então eu deveria ajustar a minha expectativa. Eu trabalho, faço muito isso hoje no meu dia a dia, eu preciso tudo que eu posso ali para utilizar o meu esforço para atingir esses meus objetivos. O esporte é sempre mais fácil, mais simples de comentar. Por exemplo, ali no triatlo, se você quer fazer um Ironman full ou um Ironman, não tem dados de atletas anteriores que se dedicam menos de 10 horas por semana e conseguem fazer a prova bem. Não dá, não tem atalho. Então, se eu for treinar mais de 10 horas, eu não vou fazer a prova bem. Se eu for treinar mais de 10 horas, eu tenho chance de fazer a prova bem. É isso? Então, cara, se eu quero chegar lá, eu preciso dedicar esse tanto. E quando eu fui entendendo isso e negociando comigo mesmo a minha expectativa, e o esforço que eu dedicar, eu fui criando essa rotina e conseguindo colocar os pontos que eu considero necessários para atingir os meus objetivos. Aí quando você falou do aniversário do Twenty, você notou que, pelo menos na época ali, ou você mesmo, as pessoas que você conhece, tinham um pouco dessa síndrome de vira-lata, né? Pensar que no Brasil não é tão bom quanto lá fora, e daí você chegou lá, foi mais ou menos isso que aconteceu contigo? Boa pergunta. Eu achei, em primeiro lugar, eu achei bem interessante quando eu cheguei lá. Eu estava bem animado, estou na Holanda, que agora é uma das melhores universidades de tecnologia do mundo. E com todas as pessoas que eu conversei no início, de onde você é? Do Brasil, eu moro numa ilha do sul do Brasil. Que cacete você está fazendo aqui? Todo mundo, era a primeira resposta, assim, cara, você mora numa ilha do Brasil, com aí uma foto de Floripa, você está fazendo aqui no interior da Holanda. Eles mesmos tinham a visão de que ali era isso aqui, quando viam falar de Floripa, que a gente tinha aqui, cara, Floripa é sensacional. Então isso já foi interessante, que me deu eu cheguei lá, pô, não tinha pensado nisso. Eu sueco lá, meu Deus, cara, meu sonho era morar onde você morava. E em relação à universidade em si, talvez tinha sim um pouco. Eu tive a expectativa que eu chegaria lá e realmente seria muito diferente do que tem aqui, principalmente em questões de estrutura. De pessoas eu não esperava. Eu tinha expectativa de que os professores, os estudantes seriam similares. Mas a estrutura da universidade eu esperava que seria muito maior. Mas para a nossa área, assim, para software, para o computador, assim, não tinha muito extra assim, de hardware que eles teriam no laboratório de tecnologia. Então, eu acho que eu tinha pouca expectativa de que a gente estaria abaixo lá, descobri que estava muito parecido. Eu ainda sobre o laboratório da Expo, você começou aqui, fez um caminho todo. Bem, Quanto que você atribui a parte do curricular aqui do curso, atribui para esse sucesso na zigue-zague, digamos? Boa pergunta também. É muito curioso, né, que se pensar qual curso consegue, tem matérias que são relacionadas a todos esses 7 cargos que eu tive na Expo. Eu não consigo pensar em um curso que seja tão matérias em tantas áreas quanto automação. Então, isso é um ponto que a gente estava conversando antes também, que é legal mesmo comentar, que dentre as matérias da automação, tinham várias vezes que eu ia trabalhar, que eu estava fazendo a matéria e eu não sabia para que eu poderia usar. Cara, eu vou usar essa matéria na vida. Mas você pode trabalhar em qualquer área depois no futuro, né? Se
cada vez mais, hoje as pessoas estão contratando em cima de competências, e não só do seu currículo. E no caso do currículo da automação, a gente tem matérias que são relacionadas com todas as áreas que eu trabalhei. Então, elas me deram uma base muito significativa para todas essas áreas. Claro que a gente tem que aprender muito em todo o trabalho que eu fiz, como em qualquer empresa, qualquer trabalho que você executar, você vai ter que aprender muita coisa, sempre vai ter, não tem como um curso antecipar que você vai ter que aprender no mercado de trabalho. Mas eu fiquei bem surpreso da de automação é completa, e para a gente hoje para contratações, para contratar um cara de automação é bem mais seguro para a gente que vai ser alguém que vai conseguir navegar bem nos desafios, enquanto outras áreas já teve mais casos de sucesso. E casos de sucesso também. Tem algo que tu se arrepende de não ter feito ou que tu acha que podia ter dado uma atenção maior durante a graduação? Cara, com certeza algumas matérias eu não dediquei o suficiente. Eu só estudei para passar ali ou ter feito algumas matérias extras. Acho que eu não dava tanto. Estava no momento, para mim, assim, que estava bem mais focado ali com a vida social e com terminar o curso para começar a trabalhar. Enquanto eu podia ter aproveitado mais o jeito da estrutura da universidade e as matérias que a gente poderia fazer. Talvez tenha feito alguma diferença na minha vida profissional, ter acelerado alguma coisa. Bem, cara, eu aprender muita coisa ali na matéria, na M3, tem muita oportunidade para o outro. Queria te agradecer novamente por aceitar o convite, te parabenizar pela excelente fala que fez, foi super clara, bem objetiva, super bem encadeada e colocando vários pontos assim, que são importantes para a graduação, para quem está querendo entender melhor a graduação, conhecer a educação profissional, o que está envolvido, compartilhar com a experiência. Eu acho que enriquece bem assim, o nosso ambiente do nosso curso. E aí eu teria assim, duas coisas para te perguntar. A primeira, podia falar um pouco do histórico da criação primeiro do Marcos, né? Do próprio Adriano, os outros sócios fundadores, depois vai experimentando pela Excel, que é uma multinacional, se tornou agora a Excel Coach, então esse é um ponto. E outro ponto também, né, que você falou aí, tu colocou super bem, bastante importante para a gente que está tendo esse contato contigo, de que inicialmente tu era, digamos, tinha um perfil bastante técnico, né, de programação e software, que trabalhar sozinho, uma certa, assim, tem um certo distanciamento de pessoas, de reuniões e conversas, que é um perfil que também já tive durante um bom tempo, e que agora tu foi meio que, a tua própria trajetória foi te puxando a trabalhar mais com pessoas, ou até essencialmente com pessoas, né? Reuniões e conversas e trocas assim por diante. E eu passei por uma trajetória parecida com essa também na própria universidade, né? Como professor. Então, assim, que às vezes a gente vê assim, alguns vídeos, né? Sei lá, YouTube, Instagram, de alguém que trabalha com pessoas e falando de tudo que trabalha, como é legal e os resultados que se chega. E às vezes a pessoa não faz esse contraponto, né, de como é que foi a trajetória dela até chegar a esse ponto. E eu acho que tu fez esse contraponto super bem, né? Porque para tu propor para a Exxon, né, criar uma áreas que não existiam, né? Análise dos postos de P&D, depois o Product Owner, agora o Product Manager, tu foi gradualmente migrando da parte mais técnica para contato cada vez mais com pessoas, né? E eu acho que o principal ponto até, e por isso eu estiver enganado, talvez um dos principais aspectos do trabalho é como engajar e como colocar pessoas em contato, as coisas se desenvolvem de uma maneira mais fluida para a empresa, para os clientes, para todo mundo. E aí, né, voltando, tu colocou super bem, né, que para tu chegar até onde tu chegou, até tu se motivar nessas ideias de criação de uma nova área dentro da própria Exxon, se não fosse a impressão que eu tenho, né, que eu ouvi de ti, que se não fosse a tua formação técnica, acadêmica, né, no curso de programação, o teu estágio na RISO,
parte super técnica dentro da Hexagon, né? A impressão que eu tenho é que se não fosse essa trajetória bastante técnica, né, de hard skills mesmo, talvez não teria condições de desenvolver essa tua atuação que tu tem hoje, que é essencialmente pessoas, né, que envolve muito mais habilidades socioemocionais, soft skills, hard skills, mas que talvez não teria, né, um trabalho de tanta qualidade, de tanta consistência, se tu não tivesse um embasamento técnico até para conversar com o setor de produto, desenvolvimento da própria empresa, propor soluções para os clientes, entender as demandas deles. Podemos falar um pouco sobre isso? Com certeza, uma discussão que dá para a gente longe. Voltando à primeira pergunta, muito obrigado pelo feedback, feliz que consegui transmitir bem o que eu queria. Estou falando um pouquinho sobre a história da Argos, né, da Hexagon. Então, a Argos foi fundada, eu não sei exatamente o ano, 2007, por 3 egressos da automação. Eles saíram da sociedade e começaram a gerar, fizeram um produto de protótipo para aplicação, se não me engano, para aplicação de isca formicida em florestas. Daí conseguiram o primeiro cliente do Rio Grande do Sul, que inclusive esse primeiro cliente hoje trabalha com a gente, Ronaldo, ele é uma vida do setor florestal. E ele até falou que quando foi comprar o primeiro protótipo lá, cara, quanto é que custa? Custa 10 mil. Tá bom, vou pagar 20. Não vão parir, continuem trabalhando, porque o cara gostou muito do perfil deles, assim, foi o cara que deu uma ajuda para eles conversarem. Eles começaram então com a empresa ali, geraram esses primeiros produtos da parte da agricultura de precisão, que é algo já mais tradicional na área da agricultura mesmo, piloto automático, fertilização, corte de seções, aplicação de taxa variável. Se for pesquisar depois podem ver, algo não é muito tão desafiante quanto o automático, é um pouco mais. Ficaram em um momento que eles estavam mais estagnados economicamente. Eu não conheço todo o conjunto de fatores que criou esse cenário econômico. Eles foram crescer, mas chegaram no ponto que pararam de crescer. E a Hexagon percebeu que tinha essa empresa aqui no Brasil com um portfólio forte na parte de agricultura de precisão e que eles queriam entrar na área de agricultura. A Hexagon é uma empresa de origem sueca, hoje a sede fica em Londres, tem mais de 20 mil funcionários só de P&D, são enormes, tem vários outros lugares. Eles queriam entrar legal na agricultura, eles tinham um braço pequeno, uma empresa deles que se chama Laika, com a sede em Madrid, e fazer essa parte de agricultura de precisão. Eles perceberam que daria, que tinha uma oportunidade aqui no Brasil com a Argos. Eles compraram em 2014 a Argos e a Ilab, que é uma empresa de Ribeirão Preto, que faz softwares para otimização e gestão para cana-de-açúcar. Eles compraram as duas, tiraram o braço deles da Laika para fazer agricultura e falaram: trabalhem juntos, aí vocês são a nova divisão da agricultura da Hexagon. Por meio de aquisição, a Hexagon cresceu assim. E eu acho bem legal a visão deles, que foi: Argos faz controle de máquinas, Ilab faz software de monitoramento das máquinas e planejamento. Cara, junto as duas coisas, você tem um portfólio sensacional. Até hoje a gente está brigando, tenta fazer funcionar bem essas duas coisas juntas. Mas, você planeja e monitora o resultado e consegue mandar a execução do serviço para a máquina que já está automatizada. Incrível, dá um passo, cara. E a Hexagon hoje, o slogan da Hexagon, é o que eles tentam fazer: Empowering an Autonomous Future. Então a gente está sempre buscando autonomia. E que você junta essas ferramentas para um passo mais próximo da autonomia. Então, com essa visão da Hexagon que a gente cresceu, até formação mais interna, a gente está agora trabalhando cada vez mais integrado com outras divisões da Hexagon, agora com a divisão de autonomia e positioning, que trabalha com receptores de NSS de alta precisão. Antes eles eram fornecedores nossos, agora a gente vai começar a trabalhar junto. Então, a Hexagon está cada vez mais integrando dentro do grupo. Então, beleza, primeira parte da história da Hexagon, e agora comentando um pouquinho sobre a minha trajetória dentro da Hexagon, como as hard skills me fizeram chegar nesse momento hoje
eu concordo completamente, eu uso muito mais as soft skills. Eu concordo completamente, né, porque se não fossem as hard skills do trabalho que eu executei lá dentro, acho que primeiro eu nem sei se eu teria a visão do que daria para fazer nessa parte com as soft skills, da gerente de produto, ou o que seja, que é a mesma coisa mesmo desafio que hoje o nosso setor comercial tinha, que era simplesmente ficar incomodado com o P&D, com os vendedores que não conseguiram desenvolver o que ele queria. Porque o cara não tem as hard skills, então ele não sabe o que é necessário para desenvolver o que ele quer. Então, não dá, tem essa... E o fato de eu ter conhecido o desafio do lado dentro da área de desenvolvimento mesmo, bem técnica, e ter me envolvido ali, né, com essa parte de soft skills, de comunicação, me envolvido com as outras áreas, entendendo o que eles achavam ruim, o que faltava para eles, me fez perceber essa oportunidade ali no meio do caminho. E acabou que eu fiz essa migração mesmo, não sei até hoje o que eu gosto mais, talvez eu ainda goste mais da parte mais técnica, mas eu percebi que para mim, profissionalmente, era melhor trabalhar com essa parte menos técnica, mais soft skills, que ainda hoje eu uso muito as minhas hard skills ali, as minhas habilidades mais técnicas para as discussões, para fundamentar as skills que eu apoio. É extremamente importante. E até hoje, no último momento que eu quero falar sobre isso, a gente está contratando pessoas para o time que são menos técnicos, que têm menos hard skills, porque pelo que eu estudo da área de produto, é possível você ser um product manager sem ter tanto conhecimento técnico. Mas é um desafio muito maior, muito diferente, porque a pessoa tem que entender e perguntar cada detalhe para fazer uma proposta coerente. Ela não consegue, por conta própria, já chegar nesse resultado. Então, ela vai ter que ficar perguntando para todo mundo e depender da boa vontade da pessoa, do desenvolvedor ali, da pessoa mais técnica, querer responder a informação do jeito que ela espera, ou mais significativo. Então, as hard skills são realmente foram essenciais na minha trajetória e fazem diferença no meu dia a dia hoje. É isso, algo que realmente faz parte da minha trajetória, um ponto excelente. Não vejo como eu teria chegado no lugar que eu estou sem esse espaço anterior. Pela discussão. Mais algum ponto? Você também foi isso? Não, isso aí, obrigado. Vou achar a resposta. Então, acho que tem uma última pergunta. Como é que tu vê a tua trajetória, perspectivas profissionais da Eximo? Porque tu faz um tempo relativamente curto, desde 2017, né? Sim. São 6 anos. Então tem um ponto assim profissionalmente, né? E com tantas mudanças e coisas acontecendo assim, né? Eu acho assim, extraordinário, então pouco tempo, eu ingressar na Eximo, começando ali na parte de software, e em 6 anos tu chegar onde tu está hoje trabalhando de uma maneira tão diversificada. Assim. E qual é a tua expectativa assim, para os próximos 5, 10 anos, na tua trajetória profissional, pessoal? Essa é uma questão. E a segunda questão, se pudesse daí, o pessoal está aqui na graduação, né? Porque o pessoal da primeira fase, o pessoal está no curso, o pessoal está se formando, teria algum conselho, alguma dica para eles? Com a minha trajetória mais para frente, eu sempre tenho trabalhado de maneira mais ampla. Dentro da Eximo, já faz 2 anos desde que eu comecei a trabalhar como Product Manager, o meu chefe direto hoje é um dos fundadores da Eximo.
da Expo, não, da que é o Adriano. Então, chega quase no limite ali dentro da organização atual, né? Não consigo mais crescer nessa organização. O que eu vejo que dá para crescer, que eu tenho discussões com a equipe, seria expandindo essa área de produto juntando mais a equipe de Ribeirão Preto e agora com essa junção com outro braço da Hexagon, do Canadá, com Autonomous Position, de fazer uma equipe de produto com uma visão que necessitaria de um head de produto. Isso é algo que falta para a gente. O que acontece, em alguns casos do nosso portfólio, é que tem pessoas diferentes gerindo partes do portfólio distinto. Hoje eu estou gerindo toda a parte do portfólio de controle de máquinas, mas o portfólio de utilização e monitoramento é outra pessoa. E aí, ter uma pessoa que unifique esses dois mundos vai trazer benefício para conseguir ter mais sinergia entre os produtos. Então, é uma área que eu vejo que dentro da Expert pode crescer e, para mim, seria uma oportunidade também. Agora, com outros grupos, seria interessante. E no mercado também, a área de gerenciamento de produtos está muito bem, principalmente nos últimos anos com o trabalho remoto ficando mais acessível, é uma boa possibilidade com empresas fora do Brasil que tenham as ofertas muito significativas em áreas que me interessam, como autonomia, principalmente, onde eu gosto dessa possibilidade. E de dica para a galera da graduação, é um desafiante para mim dar dica, sim, porque a dica tem que ser de acordo com onde você quer chegar. Então, isso é algo que eu aprendi conhecendo muitas pessoas, que as pessoas têm objetivos diferentes, e tudo bem. Até alguns anos atrás, todo mundo tinha que ser super ambicioso com a carreira, com os resultados, isso todo mundo tem que fazer. Mas não é todo mundo assim, tem gente que quer alguma coisa mais simples e tudo bem também. Então, o que eu diria, a minha dica seria primeiro ter uma visão, construir nem que é um planejamento, mas uma diretriz, saber onde você quer chegar. Porque se você não sabe onde você quer chegar, você não vai conseguir tomar as ações necessárias para chegar nesse lugar, você nem tem ele definido. Então, a partir do momento que você tem um objetivo, você tem onde você quer chegar, você vai conseguir tomar decisões agora que vão influenciar esse seu objetivo mais para frente. Então, cara, você quer ser CEO de uma empresa, você quer ser programador, você quer trabalhar na área de produto, no dia que você decidir isso, se você tiver essa visão, vai conseguir começar já a trabalhar em pequenos passos no seu dia a dia para chegar lá. Então, é bem importante ter essa visão aí de onde vocês querem chegar para se dedicar nisso e garantir que vocês estão no caminho alinhado com os seus objetivos, não para trás, para os lados. Beleza. Pessoal, mais alguma pergunta, comentário? Fica à vontade. Então, obrigado novamente pela ótima fala e por estar aqui com a gente hoje. Eu só queria agradecer aqui o Hugo novamente, toda a equipe da UNI que ajudou a realizar o evento, a cooperar com todos os esforços aí para realizar esse evento, a programação aí do Pedro, do Flash, do Arthur. Obrigado, pessoal. Super importante aí para